e a sociedade burguesa não lhes ligava, não as acarinhou, não interrogou quem eram aquelas figuras, aquela montanha de carqueja castanha e curvada que deambulava pela rua fora. Desde 1928 que a Liga Portuguesa de Profilaxia Social se vem esforçando por resolver o problema das pobres mulheres que desde a beira-rio até às partes altas da cidade calcorriam quilómetros vergadas sob enormes fardos de carqueja para no fim receberem uma paga de miséria que mal lhes chega para o dessurado caldo de couves com que enganam a fome. É um triste e vergonhoso espetáculo, tanto do ponto de vista humano como sob o aspecto citadino ou mesmo nacional, ver essas desgraçadas escoálidas e em farrapos atravessarem em fila, semi-ocultas, nos próprios fardos que carregam, as ruas animadas numa cidade que se preza de cristã e civilizada. A vida era tão má, tão amargurada, tão estressante, uma vida mesmo de escrava. Mas foi uma moura de trabalho, muito uma escrava de trabalho. A sua cabeça tem uma extraordinária beleza, mas uma beleza que nos corta, uma beleza trágica, porque o seu corpo é, de certa forma, um corpo desformado pelo trabalho, um corpo abandonado, um corpo desformado por uma posição continuamente defeituosa, o corpo de uma mulher que vive numa civilização que a estrangula e a esmaga. Não sabia se havia de introduzir a cor, só o carvão ou o grafite, pronto. Inicialmente o estudo foi... Fiz várias experiências, não é? Esta linha oblíqua é a inclinação da calçada e depois vim para aqui para o ateliê e comecei a fazer outros estudos. Eu ia com a minha avó, pequenita, com 8 anos, íamos pela linha da Alfândega, onde passa o comboio de mercadorias aqui por o túnel. Quando vinha o comboio, eu disse, vem aí o comboio, vem aí o comboio. Subia para cima do túnel, eu e ela, encostava bem a carqueja, porque o comboio às vezes passava e embarrava na carqueja. Eu, vem aí o comboio, olha lá, filha, encosta-te bem, senão a gente morre e tal, pronto. Depois atravessávamos a China, íamos pela China fora, pela China, havia lá um bairro onde a minha avó também vendia a carqueja. Depois subíamos acima, íamos pelo Freixo acima, íamos àqueles bairros todos da Rua do Freixo. Havia um bairro, depois havia outro, e de porta a porta a minha avó deixava ali os molhos da carqueja. Ora, nessa altura as pessoas eram 4 tostões e já não tinham dinheiro, não havia dinheiro para pagar a carqueja para eles cozinharem, que muita gente cozinhava a fogareiro e a lenha. E depois eu ao domingo, sozinha, ia com 8 anos, ia sozinha, o mesmo trajeto, por ali, ia sozinha, pequenina, ia receber, batia à porta,
Quem é? Carcajeira. 4 tostões de uma, 8 tostões de outra, 2 molhos. E eu sabia os molhos que a minha avó dizia, olha, fulana deve um molho. E já viu, a gente já tínhamos uma cabecinha jeitosa, a passar dificuldades, mas a gente lembrava-se. Depois subíamos o Freixo, aqueles bairros todos, íamos a Noeda, não sei se conhece Noeda, a Lomba. A minha avó era uma senhora muito pequenina, baixinha, e ela até ficou com um problema coluna, que ela mancava de uma perna, a minha avó. Ela ficou, até tinha o apelido a Gracinda Manca, depois até lhe puseram esse apelido. Ela era baixinha e os molhos da carqueja quase que a cobriam toda. Mas ela também teve um problema de coração e depois também abandonou. Passado uns anos, também abandonou a carqueja. O dia-a-dia dela não estava permanente lá no cais. Acabava de entregar, vinha para casa, se chegasse outra barcada, chegavam ao largo, àquele largo que há lá embaixo, ó Malheira, anda, já chegou uma barca. E lá ia a minha avó, coitada por ali, ainda me lembro dela comer broa muito seca. Lembro-me disso, da minha avó passou muito. E assim... Tiro-liro. Canta tu, que Lá em sabes cima está cantar. o tiro-liro, cá em baixo está o tiro-liro ló. Juntaram-se os dois à esquina, que baixo por cima, cantar o sol e dó. Vamos lá cortar. Vamos lá cortar estas motas boas, estão aqui. Enquanto que nos toco. Poder fazer os molhos, que está na hora de irmos fazer o comer, É, para a canalhada comer. da escola. Anda. Hoje está muito vento, ela está muito brava. áspera. Está brava, mas ela... A Anda gente cá. fica-se toda com... Fica com as pernas e os braços. Mas ao menos nos faz chover. Nas tapadas, eram nos moninhos, cortava-nos e fazia-nos os feixes, não é? E ia-nos levar a cabrafios, quando eram cabrafios. Depois deixou de serem cabrafios romões, levava-nos ali abaixo à estrada, chamava lá o Rio de Couso. Era lá carregada. Depois, mais tarde, foi na Marginal. Pois. Assim, era consoante. Lá Foi-se embaixo, dividindo durante estes anos Santo todos até pessoal ia- acabar. Depois contoávamos para o barco ou para a carreira, para o cambião, um cento, ou dois, ou três, e talhávamos. Talhávamos com molho. Estávamos o molho para o lado, sem molho para o lado. Depois íamos contar os molhos que foi e sabíamos quantos centos foram. Neste tempo que eu era menina, chegava ao carvoeiro por volta das 6 da manhã e trazia o carvão para um fogão muito grande, com caldeira de água, um fogão enorme, e trazia um molho de carqueja, porque o carvoeiro vinha trazer a meia dúzia de casas muito cedo, que precisavam de ligar, de aquecer a água para fazer os seus trabalhos, e havia por aqui pela rua muitos sítios onde as pessoas vinham comer. Mas
Lembro-me muito bem que quando o burro parava à porta, lembro-me muito bem de ouvir o meu pai dizer: menina, o nosso despertador chegou. Era o carvoeiro que dizia oi, e deixava o saco do carvão, deixava 2 molhos de carqueja e os meus pais levantavam-se para começar o dia. Era assim, quando eu era menina, começava o dia na Rua do Bonfim. Mas as carquejeiras eram uma figura desta rua que me impressionava. Primeiro pelo seu aspecto. Eram mulheres muito cheias de sofrer, com um olhar triste, carregadas como se fossem uns ouriços. Não sei quantos quilos elas traziam à cabeça, mas traziam muitos. Lembro-me de uma delas muito grávida, com aqueles molhos pendurados na cabeça, olhar baixo. Eu não sei se elas algum dia tinham olhado para o céu. Eu penso que elas só conheciam mesmo as pedras da rua. E uma menina pela mão. E ao passar na porta dos meus pais, lembro-me dela parar e de pedir se lhe vendia neguinhos de vinho para matar a sede. Neguinhos de vinho ela pagava. A sopa da filha era a minha mãe que lhe trazia e que dizia: come, minha filha, que é meio-dia, já deves ter a barriga a bater horas. E aquela mulher deixava 2 molhos de carqueja na casa em frente, a casa da doutora Adelaide Estrada, deixava mais 2 ou 3 molhos mais abaixo numa tasquinha que havia ali, que era a Dona Hilda, deixava depois mais acima, na casa dos ourives, que era gente rica, outros 2 molhinhos de carqueja, e depois mais aliviada, ia até ao pé da Junta de Bonfim, entrava na serração de madeira e ia buscar mais uns molhos. Eu não sei como ela, das Fontainhas até ao largo do Campo 24 de Agosto, ao largo de Mijavelhas, não sei como é que ela trazia uma carga tão bestial, porque aquilo não era para gente, era mesmo para bestas. Aquelas mulheres que faziam das pedras desta rua o seu rosário de todos os dias. Eu não sei se elas sabiam rezar, mas também não precisavam, porque a vida que elas carregavam era um rio de lágrimas, era um rosto de sofrimento e era sempre um querer amar mais aqueles filhos que elas tinham parido, que eram tão seus filhos, como eu era a filha do Senhor Hermindo e da Adelaidinha. E como dizia a minha velha Yama, de uma forma muito engraçada, dizia: oh minha rica menina, a tua mãe ralha-te, mas tu és uma princesa. Tu sabes, ainda não sabes metade da missa, mas também não é preciso tu ires à igreja, que o teu pai não gosta disso. Basta que te aprendas isto, faz-te gente como eles querem que tu sejas, porque quem é rico todos o crico, sabes, minha filha, e quem é pobre, olha, quem é pobre todos o fode. E as carquejeiras são gente muito pobre. A história da afirmação deste povoado portuário, deste porto, é feito de séculos e séculos, dia após dia, de uma grande molde, um grande conjunto de gente anónima que foi assegurando esse trabalho pesado, diário, de carrega, descarrega os barcos e depois de fazer subir essas mercadorias para o alto da cidade, fazê-las guindar para o alto. Ainda hoje temos aqui as escadas dos guindais. E este é um trabalho terrível, porque a escarpa era pronunciada e, portanto, dia após dia, ano após ano, século após século, gente anónima foi subindo pelas ruas, pelas vielas, pelas congostas, pelas escadinhas, pelas travessas e afirmando a cidade. Esta é uma história muito esquecida e é significativo que a literatura sobre o Porto, ou a literatura portuense, se quisermos, que é muito de classe média,
Isto é uma cidade típica de classe média, que se chamava burguesia. E, portanto, é significativo que a vida nas ilhas, e nas ilhas chegou a viver quase 1/3 da população da cidade, só existe um romance do Severo Portela em que fala do ambiente das ilhas. Só um. Onde 1/3 da população vivia. Portanto, isso era... falta-nos um Zola a escrever, por exemplo, sobre a taberna. E, portanto, a falta de memória é a falta de informação e a falta de documentos, de provas. E o que existe é um pouco recuperar, como dizia o Hartley, o passado é um país estrangeiro, lá as coisas aconteciam de maneira diferente. O carvoeiro trazia a carqueja e o carvão. Uma voz rouca fazia um pregão. Um rebanho subia à rua. A sineta do elétrico tocava e tornava a tocar. Uma janela abria-se devagar. As sirenes das fábricas faziam o som. As soletas dos operários compunham o tom. O velho fortinho engraxador dava brilho ao sapato do rico senhor. O cauteleiro apregoava o número da sorte. De táxi chegava a mulher de mau porte. No portal da ilha estava a farrapeira. Com papel e roupa velha que vendia, guardava o sabor amargo do pão que comia. Uma cigana lia a sina na palma da mão. Na esquina, o velho cego tocava acordeão. Das mãos da minha mãe, a Adelaidinha, saíam os perfumes e os sabores que humildes operários e ricos doutores vinham procurar na sua cozinha. Quando eu era menina era assim que começava o dia na Rua do Bonfim. Enquanto aqui, nesta rampa, onde ficaram pedaços de pessoas e de almas e de gente que se amava, no outro lado da cidade, a cidade vivia distraída, muito distraída com as novidades, não é? A cidade poderíamos dizer que vivia à la française, distraída com a evolução da cidade, a ópera, os cabarés, as fitas, os vestidos bonitos. Ninguém ligava a esta comunidade tão sofredora. Daí o nosso projeto chamar-se a homenagem às Carcajeiras do Porto, um drama silencioso e silenciado. Carcajeira que te gastas na rampa da corticeira, com o peso da carqueja que serve a cidade inteira. Da beira rio Aparelhos, ao Santas e ao Carvalhinho, és heroína, és ouriço, és ser humano sofrido. Carregas fardos tamanhos, com peso que é mais que o teu, e ainda levas contigo o filho que te nasceu. Pobre mulher que assim sofres, até que a morte te tome. O que ganhas dobra o caldo, com que enganas a fome. Aos animais é proibido subir a rampa da morte, que tu só
mulheres socialmente provenientes de setores mais desfavorecidos, muitas vezes das ilhas, isto agora já falando do século XX, das ilhas que se fixavam exatamente ali na escarpa, e com muito pouca capacidade de uma organização em termos laboriosa. O final do século XIX, o século XX, vai ser marcado pelas lutas operárias na cidade do Porto, pela emergência de importantes expressões associativas, de classe, mais tarde os sindicatos. Isso obviamente nunca aconteceu com as carquejeiras, porque não tinham essa capacidade, porque estavam ali relegadas, escondidas. Felizmente houve quem começasse a denunciar as péssimas condições de trabalho, os salários miseráveis que elas oferiam. Uma chaga social, que era o trabalho físico, desumano, quase escravo, e de mulheres. E não raro, jovens, adolescentes, para não dizer mesmo crianças. Homens, muito poucos. Mas foi exatamente essa severidade de ocupação que alertou os diretores da Liga de então. 3, 4. Ah, estás a contar? 5. Está bem. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faz o molho bem feito. O bem feito ou mal, ele há de se arranjar. Travadinhos uns nos outros, que é para depois a corda apertar a meio. Para ele não se escarrapuchar, como a gente dizia, antigamente. Está bem, queres seguro por baixo? Não, eu agora estou aqui. Faz da carreira. Para cima. 3. Parecem tojos a lenha. Está áspera. 7. 48. Parece 8 contados paralelos. 49, 50, meio cento. Havia quem levasse o cento, aquele levasse a carqueja de um cento já era uma coisa muito bom, porque ela é pesada, não é como a queirão. Já que era mais cara. Não, a gente era caná, crianças. A gente cortoava e fazia, trazia, cartava, que era o remédio. Era melhor largar mais um pouquinho para trás. Assim. Outro ali. Volta para cá. Vai lá mais atrás. Carrega para baixo, carrega. Oh caramba, carrega para baixo. Já murchou, ela tanto para hoje já murchou um bocado. Já há um boinho junto, por isso que quem não pode. Ora bem, não bebe. Põe-se toda? Conhece só. Pronto. Ora bem, puxa para cima a corda um pedaço. Era. Que está muito comprida. Puxa para cima um bocado. Mais. Larga agora, bota agora essa. Puxa esta, puxa para lá. Opa! Puxa para cima. Este era um feixe também, mas já era amarrado aos pequeninos, é que chamam motenos, pequenos. É um molho de carqueja, um feixe, um molho, o que é que chamávamos motenos porque estar amarrados. Cada um fazia o seu molho, é só que depois para ir ver é que tínhamos que ajudar umas às outras. Se estivesse perto, senão cada um tinha que se rascar, num altinho como está este agora, agora este era capaz de ir sozinho. Mas também a gente em nova, se não fosse de outra maneira, ponha-se de joelhos, conseguia-se levantar. E eu te dava até a mão a já vai na batalha. E eu até dava a mão a levantar a gente para cima. Outras põe-se assim, olha, eu ponho-me assim debaixo da minha tia, ou ela debaixo de mim, carregava nas minhas costas a levantar.
nem sempre nasciam em casa, ou algumas até acabavam por não nascer, porque o esforço era tão grande de carga e a subir aquela calçada tão íngreme com 21 graus de declive, as carquejeiras acabavam por abortar. E chegavam, quando estavam grávidas, chegavam a determinados meses, não faziam bem as contas e começavam com dores e, enfim, e depois eram socorridas logo nas primeiras casas dos vizinhos, porque não tinham tempo de chegar às casas, não é? E assim nasciam os bebés, não se alimentavam bem, porque não havia dinheiro, não havia possibilidades, guardavam realmente esse tempo que o médico previa, quando iam ao médico, porque nem sempre havia uma parteira, um médico, porque não havia dinheiro para pagar a essas pessoas, e de imediato, 2 semanas, mais ou menos, iam trabalhar. E subiam a calçada com a sua carga e muitas vezes com o bebê preso a elas. Minha mãe contava que muitas andavam grávidas, depois acabavam às vezes por descansar algum tempo e parar, porque não aguentavam este caminho, era muito mau este caminho e o coisa da carqueja, os pesos da carqueja, os molhos da carqueja eram muito grandes, não aguentavam esta vida. A senhora foi ao funeral da minha mãe, que eu não conheço, até tinha todo prazer em conhecer a senhora, que me chocou bastante, e que disse, mulher, chegou lá e disse, parecia que estava a ler um poema, mulher, tanto trabalhou esta mulher, quantas as vezes eu encontrava em Gaia, carregada com os molhos de carqueja, e às vezes andava grávida no último tempo, e eu disse, então a senhora, onde é que vai levar essa carqueja? Olha, vou levar para os Fortes, vou para ali para Gaia, para ali, para acolá, e assim. E depois, assim, grávida dessa maneira que você está no último tempo, deu-me uma tristeza tão grande ver esta mulher assim. O senhor estava mesmo revoltado e depois disse assim, de outra vez tornei a ver a mesma senhora, já sem que tinha tido o bebê, que era o meu irmão. E você já teve o bebê? Eu já ando aqui a trabalhar, então o senhor quer que lhe faça? Eu tenho que ganhar para comer, tem de ser. Mas ele disse aquilo com uma emoção tão grande, que até me deu vontade de chorar. O que é que isto tem a ver com as carquejeiras? Isto afinal é uma vidraria, é a vidraria Carvalho na Rua do Bonfim. Pois, mas isso é hoje, porque no tempo da minha meninice não havia aqui a vidraria Carvalho, havia uma padaria enormíssima chamada a Padaria Industrial, que era mais ou menos uma produtora de pão para outras padarias pequenas. Eu penso que esta padaria não parava nem de noite nem de dia, não devia haver relógios. Eu estou a ver naquela parede ali um relógio, mas não havia relógio naquele tempo. Porque quando acabava o fabrico do pão, começavam-se a lavar os tabuleiros, as máquinas, as coisas todas que aqui havia. E as mulheres, as padeiras, descansavam um bocado. E depois de madrugada elas voltavam para também elas levar o pão suado, que segundo dizia a minha avó, seria o pão que o diabo amassou. Continuar, depois a broa não seja muito brava, né? Tem que se tirar o farelo, depois com o farelo tapamos a porta. Estamos a ouvir, a broa está prontinha, agora aqui a pousar uma hora para ir para o forno. São Gonçalo de Levede, São Vicente, acrescente, que esta broa cresça, chegue para nós e para toda a gente.
amarrava na anca a dor de parir. No peito guardava o amor a florir. Às costas carregava o nascer do fogo e trazia o Douro correndo nas veias. Inventava margens em tempo de cheias, trepava a escarpa para chegar à cidade, escondia os pés em trapos rasgados, media os seus passos no calvário da rua, sobre as pedras cansadas de uma miséria nua. Guardava no boca o cheiro a pão quente, prometia fartura ao filho que trazia no ventre, escondia o rosto no saco de sarapilheira e fazia do seu corpo uma velha besta carrejona. Sabia de cor cada janela que se abria, chamava pelo nome os pássaros que ouvia e repartia com eles o seu naco de broa. Depois sonhava o sol em cada negra madrugada e rezava aos santos uma prece praguejada. Na margem do Douro, os rabelos pariam as dores de viver que nelas cresciam, construíam montanhas de carqueja e com elas faziam armas, sonhos e suor, lágrimas, escravatura, sustento e amor. E com ela foram queimando o fogo da vida. Elas foram mães, santas mães como Maria. Foram mulheres amantes e guerreiras e deram o nome à rampa das carquejeiras. As centenas ou milhares de carcajeiras que fizeram este trabalho e outras profissões que são completamente ignoradas também contribuíram para a autossustentação do país. A cidade também é feita dessa gente, quer dizer, a cidade não é só feita de políticos, intelectuais e gestores. Porque se essa gente não tivesse existido, as padarias não tinham acendido os seus fogões e não havia pão. E, portanto, há uma certa falta de memória relativamente... Não é preciso ler o Marx para se perceber que o povo é esquecido em Portugal, muito esquecido. E é por isso que é urgente erguer um monumento às carcajeiras na cidade. O nosso projeto tem como objetivo principal erguer um monumento escultórico em honra dessas mulheres, para que fiquem as memórias do passado e passarmos o conhecimento para o futuro. A estátua já está feita, já foi apresentada em 2015 à sociedade e ao longo destes anos temos vindo a trabalhar para que seja possível reunirmos fundos para que a estátua seja erguida. Porque queremos deixar, como eu dizia há pouco, as memórias de tudo isto que se passou aqui. E, portanto, tivemos também preocupação em querermos fazer uma estátua de cariz naturalista para que todas as pessoas observem, pensem e meditem sobre aquilo que se passou aqui. O Porto de meados do século XX é uma cidade de grande azáfama. Muita daquela ideia que se cria do Porto Trabalho, a cidade do trabalho, alicerça-se muito na primeira metade do século XX, com um grande desenvolvimento industrial do Porto. É uma cidade de grande bulício, uma cidade que, sem ter consciência disso, vai perdendo, no entanto, todo o grande protagonismo político que tinha tido no século XIX. O Porto do século XIX é quem, em grande parte, tinha marcado a agenda política do nosso país. A Revolução Liberal de 1820 tinha sido no Porto. Aqui no Porto tinha-se garantido com o cerco do Porto o definitivo triunfo do liberalismo contra o absolutismo entre 1832 e 33. O Porto é que faz a regeneração, o Porto da patuleia, o Porto que elege o primeiro deputado republicano para as Cortes, o Porto que tenta pela primeira vez em 1891, no 31 de janeiro, implementar um regime republicano, o Porto que em 1927 se revolta contra a ditadura militar imposta a 28 de maio de 1926 e de novo é cercado. Mas a partir dos anos 20 do século XX,
o peso político do Porto começa a decair. Não admira. Agora vivíamos num vasto império e a cabeça do império é onde tem que decorrer tudo. E acho que ainda hoje estamos a pagar as consequências dessa visão centralista imperial da cabeça do império. E, portanto, é um porto que também começa a ficar um pouco esquecido. É um porto dinâmico, é a cidade onde se trabalha, onde há muita gente a trabalhar, mas é a cidade que também não é propriamente uma das bandeiras em termos turísticos, se quiserem. O Porto passa a ser o bilhete postal que se mostra da cidade do trabalho. Não é? E também por isso importa mostrar um Porto dinâmico, moderno, industrial, e também aí não têm lugar estas velhas e anacrónicos trabalhos braçais. E também por aí, obviamente, nos postais ilustrados, nos documentários sobre a cidade dinâmica de meados do século XX, também aí não aparecem, não podia deixar de ser as carquejeiras. Via aqui o bairro da Capela e era o bairro dos polícias. Dos polícias e dos motoristas da CP, da Carris. Eu tive um que andava atrás de mim, uma ocasião veio atrás de mim por aqui abaixo, para me multar porque eu vinha descalça. Era o Bigodinho, chamava-se o Bigodinho. Era o apelido dele, era o Bigodinho. Eu vinha descalço e ele veio atrás de mim para me agarrar, porque não se podia andar descalço nessa altura. E sei lá, era 20 com uma coroa, não sei o quê, nessa altura, não sei bem. E depois eu fugi para dentro de casa. Ele veio atrás de mim até à entrada do meu bairro, a ver se me caçavam. Agora é tudo muito diferente. As nossas brincadeiras era por esta corteira abaixo, eu e os meus colegas, uma tábua, a gente arranjávamos uma tábua e punhamos um bocado de óleo por baixo, sentávamos e eles para ali abaixo, carregar, nos partiam a cabeça, ou até se aleijavam, partiam um braço, mas eram as nossas brincadeiras. Mediante isso, no verão, por exemplo, íamos para aquela praia, aqui à beira da Marginal, chamávamos nós a Praia dos Tesos. E então foi ali que eu aprendi a nadar. Com o tempo, eu já com 8 anos já atravessava o rio. E este Rio Douro conhece-me muito bem. Só para ter o prazer de chegar àquelas pedras ali, que era uma praia, bater e tornar a vir. Eram as nossas brincadeiras. Subiam isto aos zigue-zagues de lá de baixo até cá em cima. Depois iam pelas ruas fora, sempre fugidas à polícia. Iam para a Torrinha, iam para Gaia, iam para muitos lados. Mesmo de levar a carqueja, que era para as padarias, para os fornos, para o pão e para outras coisas, não é? E elas depois vinham à vinda, não é? Iam para muitos lados, depois tornavam a vir e iam buscar mais carqueja, não é? Depois havia os patrões, que eram os armazenistas da carqueja, e que lhes pagavam, mas era uma miséria que elas ganhavam, era muito pouquinho, às vezes 25 tostões e assim, mas iam muitas vezes. E depois, quando vinham cansadíssimas, não é? No que é que elas se vingavam? Era no vinho. O esforço era tão grande, não havia dinheiro para comer, tinham sede, bebiam vinho e depois ficavam quantas as vezes. A minha mãe às vezes chamava a atenção à minha avó. Que a minha avó vinha por aqui abaixo, às vezes vinha a dançar para um lado e para o outro, era o vinho, já vinha para os copos. E brincava com elas, puxava pelas saias, com 6 aninhos de idade, 5, 6 anos de idade. Mal eu sabia, elas subiam a corticeira em zigue-zague, para não ser tão penoso. Elas traziam, hoje sei que traziam, à volta de 30, 40 quilos de carqueja à cabeça. Que, segundo a história, diz que no século XVIII, que o governo não permitia os bois que transportassem a carqueja, porque era muito penoso para os animais.
mas permitiam que as mulheres transportassem a carqueja. Então, como a vida era muito difícil naquele tempo, era um tempo de miséria, não é? Ganhava-se muito pouquinho, e então elas aproveitavam estes trabalhos. Era aqui no cais, com os rabelos vinham, atracavam ali no cais, da Rio do Rio, na Marginal, e cada uma atravessavam uma tábua que eles punham entre a terra e o barco, iam buscar a carqueja e traziam aqui para a fábrica, para as caminhonetes, aquelas caminhonetes antigas, estavam aqui nas fontainhas. Não tinham tempo para nada. Para fazer xixi, elas paravam no meio da corticeira, abriam as pernas e faziam ali, sempre carregadas, sempre coitadinhas. Não podiam pousar, senão não podiam pegar depois. Chegava a casa aqui quando eu andava no escorregão, chegava a casa, às vezes rasgava as calças, ainda levava para a minha madrasta. A minha madrasta. Foi a senhora que me criou, que era a mãe da Alicinha, da costureira. Ainda levava, sabe como é, nós. Também me lembro de passar aqui barcos rabelos, mas dos grandes, que eram excursões que faziam ali na Ribeira, iam para o rio acima, iam com os altifalantes, e os altifalantes dedicavam a canção, vai tocar uma canção dedicada à fulana de tal, do bairro da Capela ou do bairro Iracolano ou assim, e as pessoas a dançarem nas barcas. Aos domingos iam por aí acima. Havia uma lancha que a gente chamava a lancha à Badalhoca, que era onde levava os trabalhadores também, entravam ali na Ribeira e depois saíam ali no Arainho, que eram pessoas que moravam ali no Arainho. Ali onde fizeram a ponte, o terminado da ponte, era uma cova que se chamava a Cova da Onça, que era um dos militares, que ali era um quartel, e ainda é um quartel, onde os militares iam lá ter com as meninas. Ainda me lembro em criança disso. O primeiro marido foi o meu avô, que era o pai da minha mãe, que morreu afogado no Rio Douro. Ele sabia nadar, mas ele morreu afogado, mesmo com aquelas galochas grandes que tinha até ao meio das coxas. E houve qualquer coisa no barco, o barco virou, qualquer coisa que eu também não sou desse tempo, que eu não era nascida, a minha mãe era bebê, tinha 1 ano e tal, quando o meu avô morreu, porque ela não conheceu o pai, conheceu, passou a conhecê-lo, foi por uma fotografia que temos, nem eu o conheci, muito menos ela. E por isso ele morreu afogado e, salvo erro, ele não apareceu, nunca mais apareceu, porque lá havia uma parte, chamavam-no Peão, no Rio Douro, que era uma parte onde acho que existia gavetões e quem ficasse ali nunca mais aparecia. E ele realmente morreu afogado, mas nunca mais apareceu. Ficou ali nesses gavetões, que eram umas partes más que a gente conhecia no Rio Douro. Um rio tirou-lhe o pai, mas um rio deu-lhe outro pai. Esse senhor era inglês, andava a trabalhar na pesca do bacalhau e vinha muitas vezes ao Porto. Sofreram, portanto, aqui na entrada do Porto um grande naufrágio e o senhor foi o único sobrevivente. Dizem que ele tinha sido o único sobrevivente e aqui se fixou, nesta comunidade, conheceu a mãe da Dona Valentina e casou com ela. Nos inícios do século XX, ainda nos anos 20, há vários filmes, fábricas de cerâmica, fábricas de conservas. Nós vemos, por exemplo, o trabalho infantil. Há crianças por todo lado na fábrica e não há problema nenhum mostrar isso nos filmes. 20 anos depois, quando vemos esses mesmos filmes, ou esse tipo de filme dos anos 40, as crianças desapareceram. Porque o trabalho infantil acabou,
Não, o trabalho infantil mantinha-se, mas agora já não era bonito ver-se isso. E o mesmo se vai passando ao longo do século XX com as condições de trabalho também dos adultos, também das mulheres. Se de início, fazia parte da cidade, as carquejeiras subir, a partir de determinada altura não fica bem numa cidade e num país moderno, de um vasto império, com colónias, um país que não participa da Segunda Guerra Mundial. Estou, obviamente, aqui a falar da propaganda do Estado Novo, da ditadura, a quem importa esconder os graves problemas sociais. E, obviamente, as carquejeiras no Porto fazem parte dos graves problemas sociais e, por isso, há que esconder. Ter havido, de facto, infraestruturas viárias que, entretanto, foram abertas, alternativas para fazer este transporte, também através, obviamente, de viaturas, de carros, ou atração animal, ou já atração a motor, porque, entretanto, já começaram a existir. Portanto, passou a haver alternativas a este caminho. Pronto. E, obviamente, também passou a haver outro momento de maior capacidade de emprego para as mulheres que deixaram de, entretanto, procurar esta atividade que era mesmo de subsistência humana baseada num sofrimento atroz. Ainda em 60 persistiam esporadicamente uma ou outra mulher, um ou outro homem também, quando muito, o que chegou até mais recente ainda foi a atividade de recoveira. Mas a atividade de recoveira não era comparável, porque a atividade de recoveira, normalmente o carrego era a cabeça, era na posição vertical e era em plano, embora em muitos quilómetros, desde Paredes, eventualmente, desde a Maia, desde Matosinhos. Foi o que chegou até aos anos 90. Extinguiu-se completamente. Estes muros contam estas histórias e é importante passar-se esta mensagem, contar-se as histórias da nossa cidade, porque é só conhecendo bem a nossa cidade e as suas comunidades, o que se viveu, é que amamos mais a nossa cidade. E, portanto, esta mesma sociedade que ia construindo a democracia durante o século XIX e o século XX, não é? Não podemos esquecer que o 31 de janeiro pretendia mudar radicalmente o país e o 24 de agosto mudou radicalmente o país, no sentido do progresso. Tolerava isto com alguma indiferença, como se este fenómeno da exploração do trabalho feminino e até infantil não existisse. Portanto, digamos, era uma mancha que estava presente, aliás. Não era só nas carcajeiras, havia outras profissões femininas, como seja as carregadoras de paralelepípedos. Eu há dias parei o meu carro numa rampa, muito íngreme, tive medo que o carro se destravasse ou qualquer coisa, e vi um paralelepípedo, tentei pegar nele com a mão, não consegui. Imagino que é mulheres que carregavam à cabeça 5 ou 6 paralelepípedos para os transportar. Havia as carregadoras do bacalhau, descarregavam o bacalhau dos barcos bacalhoeiros para a terra em cima de pranchas com o bacalhau à cabeça. As carregadoras do carvão, as cascalheiras que partiam cascalho e transportavam na cabeça para caminhonetas, etc. Portanto, eram tragédias sociais a que a cidade, tal como as ilhas, onde havia a mais alta percentagem de mortalidade da Europa na época, a mesma sociedade que procurava mudar a sociedade portuguesa no sentido do progresso, aceitava e tolerava isto como fazia de conta que não via. Na margem do Douro, os rabelos pariam, as dores de viver que nelas cresciam, construíam montanhas de carqueja e com elas faziam armas, sonhos e suor, lágrimas, escravatura, sustento e amor. Com ela foram queimando o fogo da vida.